Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula sobre CSS. Espero que você tenha assistido a primeira aula, tenha entendido os conceitos, como trabalhar com folhas de estilo. E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais, falar sobre pseudoclasses, como agrupar alguns seletores, né? Para iniciar, é interessante a gente lembrar que toda a instrução CSS ela é composta por um seletor, ou seja, o que eu quero modificar no meu código HTML, a propriedade, ou seja, o que eu quero aplicar nesse determinado seletor e o valor da propriedade. Então, por exemplo, eu quero modificar um título, então eu vou colocar H1 como seletor, abro e fecho chave. Dentro das chaves eu coloco, por exemplo, color, que seria a cor da fonte, 2 pontos, e a cor que eu quero aplicar aquele título. Então, seletor, propriedade e valor. Se você entendeu esse conceito, então você entendeu a primeira aula de CSS que nós tivemos. Então vamos para a nossa segunda aula, nós vamos falar um pouco mais aprofundado a respeito de CSS. Vamos lá. Bom, então só a título de informação, quando nós queremos acrescentar um comentário dentro de um código CSS, nós utilizamos barra asterisco e asterisco barra. Praticamente a mesma coisa de utilizar comentários de blocos em algumas linguagens de programação, né? Tipo C, Java, entre outras linguagens. Então, barra asterisco, asterisco barra é diferente do HTML. No HTML nós utilizamos sinal de menor, exclamação, hífen, o comentário e finaliza com hífen maior. Aqui não, a gente utiliza essa ideia bem semelhante a uma linguagem de programação. Então, barra asterisco, tudo que eu quero colocar de comentário, e asterisco barra. Lembrando que o comentário ele é uma informação para o desenvolvedor, né? Ele não é parte do código, ele é ignorado quando o código é executado no navegador. Beleza? E aí a gente entra no conceito de pseudoclasses, né? Nós vimos já sobre seletores, utilizando tanto o nome da tag como uma classe, o nome de uma classe ou o nome do identificador, né? Quando eu trabalho só com seletor, eu vou colocar somente o nome dele, então H1, P, IMG, o que eu quero aplicar e que eu quero formatar ali no CSS. E uma classe eu inicio sempre com ponto, o nome da classe, e o identificador, hashtag, ou cerquilha, como você preferir, e o nome do meu identificador. Agora nós vamos ver um pouco a respeito de pseudoclasses. O que seria uma pseudoclasse? Ela é uma palavra-chave adicionada a alguns seletores específicos que define um estado desse seletor. Seja, por exemplo, o estado, por exemplo, quando eu passo o mouse sobre determinado elemento, então, ou seja, eu passei o mouse sobre determinado elemento. Eu tenho vários tipos de pseudoclasses que a gente pode dividir em dois grupos. São as pseudoclasses dinâmicas e as pseudoclasses estruturais. Começando pelas pseudoclasses dinâmicas, eu tenho aqui basicamente 5 tipos que nós utilizamos. Uma das formas que mais se utiliza essas pseudoclasses são nos links, por exemplo, que é a tag A. Então eu tenho a pseudoclasse over, que eu já falei, que seria o passar o mouse sobre. Link, que seria padrão, né, quando eu abro a página. Visitado, seria um estado quando depois que eu cliquei no elemento, e eu voltei para a mesma página, aquele link já foi clicado, já foi visitado. Então ele pode ser aplicado uma cor àquele elemento específico. Ativo, falando de um link, por exemplo, é quando eu clico e seguro sobre o elemento. Então é o estado ativo. E focus seria um estado quando o elemento recebe o foco. Por exemplo, vocês não viram formulários ainda, mas quando a gente tem, por exemplo, um campo para a pessoa digitar, quando eu clico para digitar, aquele campo está recebendo o foco. Então, justamente eu posso fazer alguma alteração no campo, mudar a cor de fundo, mudar a cor da fonte, baseado no campo que recebe o foco.
Tá? Então, para eu adicionar e escrever isso no CSS, eu coloco o nome do seletor, 2 pontos, e o nome da propriedade, né, no caso da pseudoclasse que eu quero adicionar. Isso são pseudoclasses dinâmicas, tá? Então, posso colocar link, visitado, over e ativo, por exemplo. Tá? Então, vamos fazer um exemplo só para a gente visualizar na prática. Estou com o meu editor de código aberto aqui. Também já estou com o navegador à direita visualizando. Tá? Então, coloquei as tags principais. E aí, por exemplo, eu coloquei um link aqui, ó, a href www.ifms.edu.br para o IFMS, que é o meu link. Eu vou adicionar aqui mesmo dentro da página a tag style e vou adicionar o meu CSS a esse link. Então, se eu, por exemplo, colocar link e definir uma cor específica para esse link, color, colocar aqui red, e vou aplicar para os outros estados também. Então, over, color, yellow, visited color. Vai ficar bem diferente as cores aqui pra gente. E active color pink. Ou seja, o link por padrão vai ter cor vermelha. Quando eu passar o mouse sobre o elemento, ele vai ter a cor amarela. Quando o link já estiver visitado, ele vai receber a cor verde. E quando o link for clicado, ele vai mudar para a cor rosa. Então, se eu abrir o navegador aqui e atualizar, eu tenho meu link por padrão aqui, ó. O link é vermelho. Passei o mouse sobre, ele se tornou amarelo, ou seja, o over, ao passar o mouse sobre, cliquei e segurei, ele passa a ser rosa. Quando eu cliquei aqui para ir para o site do IFMS, ele acessou, voltei e agora ele está verde, que já foi um link visitado, ou seja, já foi clicado. Tá? Então são as possibilidades que eu tenho. Tá? A outra possibilidade, que seria o focus, vamos supor que eu tenho aqui um campo de formulário, input type text. O campo, ó, eu posso digitar alguma coisa, tá? E aí eu vou aplicar a esse input a propriedade focus. O que eu quero que aconteça? Quando o input receber o foco, ele vai mudar a sua cor de fundo para black e a cor da sua fonte para yellow. Só para a gente conseguir visualizar bem essa diferença, tá? Atualizei minha página, beleza, a cor tá normal, não mudou nada. Quando eu clico sobre o elemento, ó, ele recebe a cor, ou seja, quando ele recebe o foco, ele muda a sua cor, tanto de fundo como do elemento ali do texto que eu estou digitando. Beleza? Voltando para o nosso material, a gente pode trabalhar também com pseudoclasses estruturais. Essas pseudoclasses, elas agem em relação à seleção de um elemento específico. Então, por exemplo, ao utilizar a propriedade firstChild, eu estou selecionando o primeiro filho de um determinado elemento, tá? A princípio, a gente não vai se aprofundar tanto nisso, porque a nossa próxima aula a gente vai entender esse conceito de pai e filho dentro da nossa estrutura HTML. Mas já saiba que existe essa propriedade e a gente vai utilizar ela na próxima aula. Então selecione e identifique o primeiro filho, tá? LastChild
seria o último filho. Então, a mesma coisa, eu defino o elemento, o seletor que eu quero, 2 pontos e a propriedade ali, a pseudoclasse lastShield para selecionar um determinado elemento. E nthShield vai me ajudar a selecionar um determinado elemento, seja o primeiro filho, do meio, os pares, os ímpares, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode visualizar, só para você entender de forma geral, de forma rápida, todo elemento que está interno a outro, ou seja, eu tenho, por exemplo, 3 TDs aqui, que estão dentro de um TR e que estão dentro de um table. Se eu olhar de dentro para fora, eu tenho que TD é filho de TR. Então esse TR ele tem 1, 2, 3 filhos, tá? E TR é filho de table. Consequentemente, table é pai de TR, né? Se a gente olhar ao contrário, e TR é pai de TD. Na próxima aula a gente vai ver mais detalhado isso, tá? Mas só para você entender esse conceito inicial do nthShield aqui, ou do last e first child. Então, se eu utilizar, por exemplo, first child para esse TR aqui, ou seja, eu quero o primeiro filho do TR. Quem é o primeiro filho do TR? O primeiro elemento que aparece aqui. Quem é o último? Last child, o último elemento. Se eu utilizar aqui, ó, nthShield, eu posso colocar N números aqui. Nesse caso, eu estou colocando o número 1. Então, significa o primeiro filho do TR. Primeiro TR filho. Então, nesse caso aqui, o resultado que eu teria dentro de uma tabela é que o primeiro TR é o que receberia a cor acinzentada. Tá? Então, eu posso utilizar essa pseudoclasse estrutural para selecionar determinados elementos dentro da minha página e formatar eles específicos. Vamos supor que numa tabela eu quero formatar somente a primeira linha, ou quero que todas as linhas pares recebam uma cor e as ímpares não. Eu preciso adicionar uma classe em cada linha para isso? Não. Eu posso utilizar essa propriedade, esse recurso que a gente tem aqui, que são as pseudoclasses estruturais, e formatar de forma mais fácil aí os meus elementos. Beleza? Então, a gente vai ver mais detalhado essa questão de pais, filhos, elementos irmãos, como que isso se comporta, como que o navegador enxerga a nossa página HTML, para que faça bem mais sentido essa questão das pseudoclasses estruturais. Beleza? Além disso, algumas outras propriedades aqui, pseudoclasses estruturais, que vai fazer bastante sentido quando a gente visualizar na próxima aula a estrutura de uma página. A gente tem pseudoclasse empty, seria elementos que não tenham filhos. Only child seria elementos que sejam filho único, seu elemento pai. Elementos que estão habilitados, desabilitados, marcados ou selecionados. Tá? Então a gente consegue selecionar elementos a partir dos seus estados ou a partir de determinada condição, seja ser um filho, ser o primeiro filho, o último, estar habilitado, desabilitado. A gente vai ver isso mais detalhado um pouco mais à frente. Uma outra coisa que a gente vai ver hoje são os agrupamentos de seletores. Vamos supor que eu tenho vários elementos que vão receber a mesma formatação ou algo do tipo. Como que eu agrupo seletores para que eu não precise reescrever a mesma coisa várias vezes? Tá? Então, eu posso separar elementos por vírgula ou por espaço, e cada forma que eu utilizo tem um sentido na hora de selecionar os nossos elementos. Então, a primeira coisa, se eu separar vários elementos, seja vários seletores, classes ou identificadores, com vírgula, todos esses elementos vão receber a formatação que está entre as chaves. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou falando aqui, todos os H1s, aí eu tenho uma vírgula, todos os H2, todos os H3, todos os H4 e todos os H5 vão receber a cor
Nesse caso aqui é um tom de cinza. Tá? Eu não preciso escrever, por exemplo, H1, abro chave, aplico a cor, fecho chave. H2, abro chave, a cor e fecho chave. Sendo que todos eles vão ter a mesma cor. Se tem a mesma cor, eu posso agrupar tudo numa instrução só. Então, separados por vírgula significa todos eles vão receber a mesma formatação. E eu tenho outras formas de agrupar também. Por exemplo, se eu não utilizo vírgula, eu utilizo apenas espaço, significa que eu estou trabalhando com elementos que estão dentro de outros. Então, por exemplo, ó, eu estou aplicando essa formatação a um determinado elemento seletor strong que está dentro de um elemento P, ou seja, está dentro de um parágrafo. Para a gente analisar isso e visualizar esse exemplo na prática, vamos pegar aqui e voltar para o nosso código. Tá? Eu vou apagar todo o meu CSS aqui que a gente tinha feito e vou apagar aqui o meu HTML. Eu peguei uma notícia aqui do site do Instituto Federal, tá? Vou aplicar um parágrafo a essa notícia e vou colocar aqui um H1 só para a gente visualizar aqui, o site do IFMS. Visualizando aqui, eu tenho a minha notícia pré-definida. Tá? Aí vamos supor aqui que eu peguei e apliquei dentro de um elemento aqui a premiação dos melhores trabalhos. Eu vou aplicar um strong. Beleza, já está em negrito. Depois do meu parágrafo eu tenho um outro strong falando aqui, por exemplo, acesse o site do IFMS. Só um texto aqui em negrito também para a gente visualizar. O que eu faço? Se eu vir aqui e aí falar que todos os strongs vão receber uma cor vermelha e atualizar minha página, ó, tanto o strong que está dentro do parágrafo como o que está fora recebeu a formatação, tá? Agora, se eu trabalhar com essa questão do agrupamento de seletores e falar que todos os strongs estão dentro de um P, então eu olho sempre da direita para a esquerda aqui, então o strong que está dentro de um P vai receber a cor vermelha. Quando eu atualizo a minha página, ó, pode ver que agora o último strong aqui não recebeu a formatação. Por quê? Porque ele não está dentro de um P. Ó, eu tenho a tag P aqui e dentro dela eu tenho uma tag strong que recebeu a formatação. Tá? Então, dessa forma, se eu falasse aqui que todos os P's e todos os strongs colocasse a vírgula, então tudo vai receber vermelho. Isso é um P, isso é um strong, isso é outro strong. Todos vão receber a cor vermelha. Como eu trabalhei com o espaço, significa que todos os strongs que estão dentro de um P. Tá? E aí, somente o strong interno, aqui é o parágrafo, que vai receber essa formatação. Beleza? Então, da mesma forma que eu tenho várias outras possibilidades, ó, todos os links estão dentro de um item, estão dentro de uma lista não ordenada, ou seja, eu estou utilizando o L. Então, todos os links que estão dentro de um item que estão dentro de uma lista não ordenada. Normalmente essa instrução aqui ela é utilizada quando a gente vai criar, por exemplo, um menu de navegação, né, e a gente o text decoration ele vai tirar o sublinhado de um respectivo elemento. Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente fixar melhor esse conceito. Então eu vou apagar meu CSS aqui e vou apagar o meu HTML. Vou criar uma lista e
alguns itens. Então, vou colocar aqui, ó, item 1. Vou replicar isso. 4 itens. 2, 3 e 4. Dentro desses itens, eu vou aplicar a tag A. 2, 3 e 4. Atualizei minha página, eu tenho os itens aqui. Então, se eu começar no CSS aqui e falar, por exemplo, ó, que todos os elementos, todos os links, desculpa, que estão dentro de um item, que estão dentro de uma lista, eles vão receber um text decoration none. Salvei minha página, atualizei. Então, ó, perderam já ali o sublinhado. Quero formatar específico a minha lista. Então, list style none. Tirei ali os itens, né? Os pontilhados ali da minha lista. Vai ficar, por exemplo, começar a aparecer um menu ali. Se, por exemplo, eu tiver um link aqui fora, ó, link, e atualizar, ele não perdeu o sublinhado, porque aqui eu só falei que vai perder o sublinhado os links que estão dentro de itens dentro de uma lista, né? Então eu poderia trabalhar dessa forma. Eu poderia, por exemplo, também fazer aqui, só para incrementar um pouco mais, ó, cada item da minha lista ele vai receber uma largura de 100 pixels, uma altura de 30 pixels, um background color black e um color white. Vou atualizar. Ó, já recebeu ali a cor. Na verdade, o color white seria colocar nos itens aqui, né, no link. E text align center. Centralizei os meus itens, tá? Se eu quisesse, por exemplo, deixar ele com uma cara um pouquinho mais de menu, por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó, o LI, ou seja, os itens da lista. Quando eu passar o mouse sobre esses itens, o que vai acontecer? O background color deles vai ser gray e o color vai ser black. Vou fazer o teste. Salvei, atualizei, ó, passei o mouse sobre, já começa a ficar com uma pré-definição ali parecendo de um menu. A gente pode também combinar alguns elementos juntando seletores e classes, por exemplo. Então, o que eu estou falando nesse caso aqui? Estou selecionando apenas os parágrafos que tem uma classe nele chamada principal. Então, seria como se eu tivesse lá tag p class, escrever com o mouse é top aqui, né? Igual, e aqui dentro da classe o nome principal, tá? Somente esses elementos que serão selecionados. Se os outros parágrafos não tiverem essa classe, ele não vai ser selecionado. O que eu estou fazendo aqui? Ó, tem espaço, então selecionando todos os títulos de nível 1 que estão dentro de uma div com o ID denominado como principal. O que eu estou fazendo aqui? Selecionando todos os links que estão dentro de um item, que estão dentro de uma lista não ordenada, que está dentro de algum elemento com um identificador chamado conteúdo. Aqui, selecionando todos os strongs que estão dentro de um parágrafo que tem a classe chamada destaque, que está dentro de algum elemento, pode ser uma div, por exemplo, com o identificador conteúdo. Nesse caso aqui, ó, se você visualizar, eu não tenho espaço entre as duas classes. Então não seria uma classe destaque que está dentro de uma classe mensagem.
seria selecionando apenas elementos que tenham a classe mensagem e a classe destaque. Ou seja, eu preciso ter aqui, por exemplo, vamos supor um parágrafo que tem a propriedade aqui, a instrução class, dois pontos. O nome da classe desse parágrafo precisa ser mensagem, espaço, destaque. Ele precisa ter as duas classes como nome deles. Tá? Quando a gente quer colocar mais de uma classe definida no elemento, a gente separa esses nomes por espaço. Então, class, dois pontos, aspas duplas, mensagem, espaço, destaque. Então, selecionando apenas esse tipo de elemento. Tá? A gente pode selecionar também elementos que comecem com determinada propriedade, tenham exatamente aquele nome dentro de um atributo, termine ou contenha algo. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu estou selecionando todos os elementos e, tipo, um seletor específico, que contenham dentro do atributo determinado o nome valor. Então, por exemplo, aqui no exemplo que a gente pode ver, eu estou selecionando todas as tags img que tenham um name, ou seja, o name é uma propriedade que eu coloco dentro da tag img, né? A gente já viu um pouco sobre isso. Que tem um name exatamente chamado imagem. Tá? Então, se eu definir todas as imagens que eu tenho um name igual a imagem, elas vão receber essa formatação. Da mesma forma aqui, só que utilizando o acento circunflexo aqui, eu estou selecionando elementos que comecem com essa palavra. Então, eu quero selecionar todas as tags img que tem um atributo name que comece com a palavra imagem. Então, eu posso ter no name do img imagem 1, imagem 50, imagem completa. Se ele começar com a palavra imagem, ela vai receber essa formatação. Da mesma forma, atributos que terminem com determinada palavra. Então, nesse caso aqui, eu estou selecionando todas as tags imgs que tenham um name definido que termina com imagem. Por exemplo, 55 imagem, imagem, por exemplo, ou só imagem, ou todas que terminam com imagem vão receber essa formatação. Todos que tenham name terminando com imagem. Tá? E aqui, elementos cujo o atributo contenha a palavra valor. Então, nesse caso, qualquer img que no seu name contenham essa palavra. Então, pode ser, por exemplo, minha imagem completa. Tá? Tem a palavra imagem dentro do nome ali? Tem. Então, vai receber a formatação. Se tem essa palavra em qualquer parte do name, vai receber a formatação. Beleza? Essas são algumas propriedades do CSS que a gente pode utilizar para agregar e para facilitar algumas formatações e ajustes ali do nosso código. Tá aí a nossa aula por hoje. Fica por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade ao assunto de CSS. Beleza? Até mais.